Os alunos do 10º ano convidaram para a sua sala de aula virtual o Dr. Luís Rosário, que com toda a gentileza e simpatia que o caracterizam, prontamente aceitou este convite. O doutor é médico psiquiatra, atualmente a residir na Suíça e a trabalhar no Centro Psiquiátrico de Neuchâtel. O cérebro, de sua cor simples, cinzenta e branca, é, por sua vez, em termos de estrutura e funcionamento, o órgão mais complexo que temos. É-o porque é vital e por termos grandes responsabilidades no corpo humano, pois controla todas as atividades dos nossos órgãos e coordena todos os estímulos e suas respostas. Nele se guardam e se retêm conhecimento, aprendizagens, infinitas memórias captadas por todos os sentidos e se criam e se gerem emoções. Devido à sua difícil descodificação, apesar de muito estudado, nunca ninguém conseguiu até hoje encontrar uma fórmula matemática onde se pudesse calcular que a ação de uma pessoa é igual à aceleração da sua mente a dividir pela massa do seu cérebro. Por o seu entendimento não ser, na maioria dos parâmetros, quantificável, vamos de seguida ficar a compreender melhor alguns dos seus aspectos com a ajuda do Dr. Luís Rosário. Eu agradeço o convite que me foi dirigido pela senhora professora e pronto, estarei disponível para as perguntas que me queiram fazer. Eu tentarei responder com recurso a uma linguagem o mais simples possível, o mais descomplicada possível, de modo a ficarmos todos, enfim, a ficarem todos com uma noção, enfim, clara, mas ao mesmo tempo básica, porque não podemos desenvolver muito, nem complicar muito. Portanto, estou aberto às perguntas e, uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Olá, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Sim. Os desequilíbrios que ocorrem levando ao aparecimento de patologias são principalmente de origem química ou biológica? Ou existe também outro componente emocional determinante nessas situações? Qualquer pessoa está predisposta a ter uma doença mental? Bem, eu posso começar a responder a essa pergunta pelo fim. Ou seja, sim, qualquer pessoa está vulnerável e está sempre a tempo de poder desenvolver uma doença mental. E antes de mais, antes de entrarmos no mundo das doenças mentais, convém fazer aqui uma explicação que é a seguinte. Bem, a psiquiatria, que é a minha área, é uma especialidade médica no campo das neurociências. E as neurociências são todas as ciências que se ocupam do estudo do encéfalo e do sistema nervoso, de um modo geral, de tudo que são as doenças ou as causas das doenças que acometem o sistema nervoso, seja ele central ou periférico, porque o sistema nervoso divide-se em sistema nervoso central, que compreende o encéfalo mais a espinhal medula, e o sistema nervoso periférico, que é constituído pelos nervos e pelas glândulas e hormonas que estão envolvidas nessa comunicação à periferia. E, portanto, as neurociências, vocês já devem saber, mas, por exemplo, na medicina, nós temos 3 áreas dominantes que se ocupam, portanto, do encéfalo e das doenças que acometem o sistema nervoso. São elas a neurologia, já ouviram falar na neurologia, é uma especialidade médica, que se ocupa também deste órgão e dos seus órgãos anexos. Depois temos a psiquiatria. Depois temos ainda a neuroimagem, portanto, a chamada neuroimagiologia, que é, portanto, a área médica que se ocupa por captar imagens destas estruturas todas para favorecer ou facilitar os diagnósticos, mas também existem técnicas mesmo de intervenção direta nestas estruturas para tratamentos. E estas são as 3 áreas médicas que se ocupam desta área da anatomia, mas depois também temos, fora da medicina, como sabem, muitas outras áreas que também se ocupam desta área da anatomia.
E a mais conhecida, talvez a área não médica mais conhecida, é a psicologia. A psicologia também é uma área, portanto, que não é médica, mas que pode, mais tarde, após algumas diferenciações nos estudos, pode-se diferenciar também para esta área, porque a psicologia é uma área do saber ligado às ciências humanas e apenas uma parte da psicologia é que se diferencia em psicologia clínica, nomeadamente na área da saúde mental. Mas para isso é preciso fazer formação nessa área para também colaborarem com a medicina no que se refere às doenças mentais. Mas pronto, e agora voltando então à tua questão, sim, qualquer pessoa pode desenvolver uma doença mental. Ninguém está livre disso e as doenças mentais têm várias causas. Sendo que portanto, todas elas, ou a maior parte delas, a causa é multifatorial, portanto, são vários fatores a contribuírem para isso. Talvez, e os dois mais importantes é o meio ambiente e a componente genética. Portanto, mas sim, qualquer um de nós está disponível, está vulnerável a isso. Agora, quais são as causas? São químicas? São orgânicas ou biológicas? Sim, há sempre uma base, a base é sempre orgânica, é biológica, há sempre uma explicação biológica, orgânica, para os distúrbios, as doenças que acometem este sistema, o sistema nervoso, e que, obviamente, o que está ali em causa poderão ser, mas não só, mas também poderão ser desequilíbrios bioquímicos, estamos a falar de moléculas químicas que podem estar em carência, podem estar em ausência total, podem estar diminuídas e, em alguns casos, até podem estar aumentadas. Bem, mas não é só isso. Podemos também estar a falar de outras doenças já da área da neurologia, como, por exemplo, o cancro, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, as doenças vasculares, nomeadamente o AVC, o acidente vascular cerebral, enfim, há uma panóplia de doenças orgânicas que podem originar doença mental, sendo certo ainda que aquilo que difere ou que diferencia a psiquiatria, por exemplo, da neurologia, é o seguinte, é que o cérebro tem duas funções dominantes. Uma delas é a sua função orgânica, portanto, biológica, se quiserem, que é a capacidade que ele tem de controlar todo o nosso corpo humano. Ele dá informações, portanto, ele envia estímulos aos vários órgãos para que todo o nosso corpo humano esteja a funcionar sem que dependa da nossa consciência para isso estar a acontecer. Ou seja, o nosso coração está a bater em modo automático e isso não depende da nossa vontade. Ou seja, e porquê? Porque temos um órgão que se ocupa disso. O nosso cérebro portanto, ele tem uma parte que é portanto, voluntária e tem uma parte que é involuntária. E essa parte involuntária, essa função involuntária dele, não está ao nosso alcance. Ou seja, nós não temos o controle sobre os órgãos, nós não damos informações ao coração para ele bater, não damos informações aos rins para eles funcionarem, tudo isso está em modo automático e é o cérebro que se ocupa dessa parte, sem que dependa da nossa vontade. E essa é uma parte importante do nosso cérebro. A outra parte, que é aquilo que se designa de mente, é aquela parte em que o cérebro se ocupa da percepção do mundo à nossa volta e controla depois os nossos, ou seja, como é dizer, vai controlar os nossos comportamentos, vai mediar os nossos comportamentos de acordo com o meio envolvente, com o meio em que nós estamos inseridos. E essa é a parte da mente, aquilo que quando nós dizemos corpo são, mente sã, estamos a falar disto mesmo. Portanto, a mente é a parte, mais podemos dizer, que também não, enfim, tem também uma parte automática e involuntária e tem uma parte que é voluntária, mas que é responsável, portanto, pelos nossos comportamentos e pela nossa capacidade de interpretar o meio em que estamos inseridos, enfim, e de modo depois a podermos ter respostas adequadas ao meio em que estamos. E a psiquiatria ocupa-se de todos os distúrbios dessa parte, que são imensos, e a psiquiatria ocupa-se dessa parte, portanto, dos comportamentos em função
do meio e da percepção que o cérebro tem do meio. Não sei se me fiz entender. Isso respondia à pergunta. Sim, penso que sim. Muito foi uma bem. resposta muito extensa, mas não sei se foi claro o suficiente. Foi claro. Uma aula. Vamos continuar Pronto. então nisso. Sim. Boa tarde. Eu gostava de saber se o facto de não se poder fazer facilmente experiências e testar diretamente o cérebro influencia a forma que... Não estou a ouvir, não estamos a ouvir. Eu pelo menos deixei de ouvir. Agora já está? Sim, agora já estou a ouvir. E saber se o facto de não se poder fazer facilmente experiências e testar diretamente o cérebro torna mais difícil o estudo e compreensão do mesmo, e se a sua prática e experiência clínica trazem-lhe facilidade em identificar patologias e disrupções através do contacto verbal com as pessoas. Bem, essa pergunta também poderá ir bem, ela inclui alguns mitos que há no que se refere à psiquiatria, que é o mito de que os diagnósticos são empíricos porque não existem meios para fazer o diagnóstico correto. Isso não é verdade. Atualmente já temos, não são muitos, ou pelo menos não são comparáveis a outras áreas da medicina mais ricas em meios complementares de diagnóstico, que vão facilitar depois o diagnóstico ao médico, mas ainda assim já começamos a ter meios complementares de diagnósticos também em psiquiatria, sendo certo que o dominante, aqui portanto, o elemento mais forte é sempre o médico, é sempre o clínico. A experiência clínica aqui é determinante, mas isso também em todas as outras áreas médicas. Apesar de existirem os meios complementares diagnósticos, apesar de tudo, a experiência clínica, a observação e a interpretação são os mais importantes. E a psiquiatria não é exceção. De facto, é preciso um médico ser muito experiente para poder interpretar os sinais e os sintomas e sabê-los depois contextualizar nas queixas do paciente e chegar depois com isso a um diagnóstico. Para terem uma ideia, sendo certo que, ainda só para concluir, antes de chegar ao que eu ia dizer a seguir, na medicina, isto é um conceito genérico, mas na medicina não existem certezas absolutas. Portanto, nada na medicina é uma certeza absoluta e, como tal, não há verdades absolutas também na psiquiatria no que se refere aos diagnósticos. É possível, em alguns doentes, no início, haverem suspeitas para um determinado diagnóstico e isso não significa que mais tarde esse diagnóstico seja refeito e alterado. Lá está. Porque o que hoje é verdade, amanhã pode não ser. E, de facto, o conhecimento vai avançando, vamos conhecendo melhor o doente e as suas queixas e, de facto, pode haver necessidade de mudar o diagnóstico mais tarde. Contudo, isto para dizer que, sim, é preciso um médico muito experiente, é preciso um médico muito estudioso, que conheça bem portanto, as patologias, que as saiba descrever bem e que as saiba identificar bem depois nos seus doentes. E o diagnóstico passa logo por ser visual. O primeiro contacto com o doente, que é visual, começa logo na sala de espera. Portanto, quando vamos buscar o doente à sala de espera, o nosso diagnóstico começa logo aí. Portanto, começamos logo a colher muitas informações ao observar o doente. Depois, o comportamento do doente, a atitude dele, a postura do doente, tudo isto é informação visual e é muito informativa e que nos vai ajudar bastante depois no diagnóstico. E, claro, depois a outra parte é a verbal. Portanto, a forma como o doente se expressa, as queixas que ele diz ter, os sinais que ele apresenta, tudo isto depois vai culminar num diagnóstico mais ou menos favorável ou em hipóteses diagnósticas, também por ordem de
mais provável para menos provável. E sim, a psiquiatria é talvez das áreas médicas, das especialidades médicas, aquela que recorre mais a estes indicadores, portanto, a estes princípios da observação, da verbalização das queixas e na interpretação depois da informação colhida. Doutor, o que se pode tornar as aulas... Uma tarefa difícil, uma tarefa muito difícil. Sim, muito difícil. E mesmo o facto porque de comparado com outras áreas médicas, em que os médicos têm a vida, nesse sentido, um pouco mais facilitada pelos meios complementares de diagnóstico, na psiquiatria, sendo essa componente mais limitada, o grosso do diagnóstico é feito pelo próprio clínico, pelo próprio médico, sem esses recursos, enfim. Mesmo nas consultas, se é que quando fazem, não é? Através do computador e por outras plataformas, fica também comprometido alguma expressão também a corporal que ajuda, não é? Na interpretação. Sim, por exemplo, agora estamos neste contexto pandémico em que recorremos muito às videochamadas, portanto, às videoconsultas, e aqui, obviamente, que as nossas consultas ficam muito pobres em recolha de informação, que é a informação visual, a informação auditiva e a informação verbal, tudo isto que tem que ser visto num todo e in loco, portanto, preferencialmente ao vivo, torna-se mais difícil o papel do médico conseguir, porque estamos a ver apenas a cabeça do doente, portanto, precisávamos de ver mais, portanto, ver o doente no seu todo, ver a sua postura sentado, ver a sua... Tudo isto é informativo para nós e que é mais e que pode ser e que nos pode dar indícios para um ou outro, para uma ou outra orientação. Portanto, agora neste contexto pandémico, por exemplo, torna-se muito mais difícil para nós esse papel. Sim, sim. Antes de mais, bom dia. Senhora Olá. doutora... Olá. Eu queria agradecer a participação nesta aula. Eu tinha a seguinte Eu é que pergunta. agradeço. Sim. As mudanças de hábitos de vida das pessoas poderia ser a solução para muitas doenças psiquiátricas ou as pessoas assumem como mais fácil tomar medicamentos do que alterarem os seus hábitos prejudiciais? Bem, a questão dos medicamentos associados à psiquiatria é um mito. A psiquiatria tem muitos mitos, a medicina em geral tem muitos mitos e todas as especialidades têm mitos, mas a psiquiatria talvez seja aquela que mais mitos tem. E a questão dos medicamentos é talvez o mito mais forte, mais dominante na nossa especialidade. Embora eu diria que para a maioria das patologias psiquiátricas não há forma de as evitar. Elas já estão pré-definidas geneticamente em nós e não há uma forma de as evitar. Contudo, algumas é possível evitá-las e posso dar aqui o exemplo, por exemplo, dos distúrbios depressivos. A depressão é um distúrbio, é uma patologia mental que pode ser evitável. Contudo, nem sempre é possível, porque atendendo ao nosso estilo de vida, atendendo às adversidades a que somos constantemente postos à prova, tudo isso pode condicionar na pessoa um estado melancólico, depressivo, um estado de tristeza e, em todo o caso, por exemplo, os distúrbios ansiosos, que também poderão, porque estes são distúrbios que poderão estar na nossa dependência, alterá-los ou evitá-los, trabalhar para evitar. Por exemplo, as pessoas fazer, portanto, trabalhos de reforço positivo, portanto, terapias de reforço de coping, portanto, positivo, por exemplo, aquelas pessoas que se dedicam à meditação, à yoga, às técnicas de relaxamento e tudo isso, bem, são formas para evitar, por exemplo, os distúrbios ansiosos e distúrbios depressivos. Contudo, ninguém está livre, mesmo fazendo todos estes esforços, ninguém está livre a um dado, numa certa altura da vida, experimentar uma destas experiências, seja ela a depressão, seja ela os distúrbios de ansiedade,
Mas existem uma panóplia de outras doenças mentais às quais não estão na nossa dependência. Dizer eu vou ter ou não vou ter. Por exemplo, uma psicose, um surto psicótico, uma esquizofrenia, enfim, entre outros distúrbios mentais. Esses não estão na nossa direta dependência, mas sim, podemos dizer que há alguns, não muitos, mas poucos, mas que sim, que podemos fazer algo para evitá-los, podemos sempre fazer pequenos projetos na área do reforço positivo, tornarmos-nos pessoas mais positivas, mais otimistas, mais motivadas e tudo mais, embora uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é ler livros e ler livros de autoajuda para buscar justamente esse reforço, portanto, positivo ou autocontrole da ansiedade. Uma coisa são livros de autoajuda, que qualquer pessoa, agora está muito na moda, qualquer pessoa dedica-se a escrever essas coisas, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A vida prática, o dia-a-dia é totalmente diferente daquilo que vem escrito nos livros, e como tal eu diria que, ok, podemos fazer determinadas coisas para evitar, claro que sim, mas ninguém está livre de poder ser afetado por um distúrbio mental. Boa tarde. Boa tarde. A literacia da saúde mental não é muito importante na população em geral. Entendo que facilitaria a prevenção de certas doenças se mais abertamente e frequentemente se falasse sobre estas temáticas, como se aborda, por exemplo, a alimentação saudável ou outras. Ok. Bem, essa pergunta da iliteracia em saúde mental ou da medicina em geral, isto, por um lado, a sociedade, portanto, e isso é muito, muito comentado nas redes sociais, que devia existir mais literacia. Por um lado, mas isso pode ter um efeito perverso, porque a literacia em determinados assuntos, ou em todos os assuntos, depois dá uma falsa crença às pessoas em geral de que elas próprias já dominam o assunto e que elas próprias já conseguem, elas mesmo, se tratarem, porque já leram sobre o assunto e já se consideram também umas experts na matéria e, como tal, isso pode atrasar a procura de ajuda diferenciada junto dos profissionais adequados. Eu tenho, portanto, enfim, sou muito crítico no que se refere à literacia. Uma coisa é as pessoas saberem que, se têm um problema, devem procurar ajuda de quem, efetivamente, é especialista nesse tema. Isso, sim, essa mensagem deve ser passada e reforçada de que as pessoas não devem ter vergonha, não devem pensar no estigma. Por exemplo, agora no que se refere à psiquiatria, as pessoas têm muita vergonha de assumir que frequentam um psiquiatra ou que precisam da ajuda de um médico psiquiatra. Mais facilmente... Boa tarde, doutor. O meu nome é Carolina. Olá, boa tarde. E eu, de igual forma, tenho uma pergunta a colocar. Nomeadamente falando agora da saúde mental, principalmente da saúde mental das faixas etárias mais jovens, nomeadamente os jovens e até mesmo as crianças. É um assunto que, junto à comunidade científica, está a ter uma preocupação bastante elevada, se considerarmos até mesmo que a depressão e outras doenças psiquiátricas estão então a atingir picos bastante significativos, nomeadamente nestas datas mais próximas. Dessa forma, a minha pergunta seria: como é que pode explicar, doutor, considerando que as vivências destas crianças, destes jovens, são tão poucas e parecendo até que às vezes não há tempo suficiente para se ter desencadeado estes desequilíbrios que são provocados, com, por exemplo, 15, 16 anos, nomeadamente, e quais poderão ser as causas destes desequilíbrios provocados nestas faixas etárias? Muito obrigada. Muito bem. No que se refere à doença mental nas camadas mais jovens, portanto, estamos a falar infanto-juvenil e adolescência, portanto, as doenças da infância e dos adolescentes e da adolescência. O que é que poderá estar na base desses problemas? Bem, o principal são os distúrbios do neurodesenvolvimento, e o mais frequente nas camadas, portanto, na camada juvenil ou infantil,
associado aos distúrbios do neurodesenvolvimento, temos logo ali à cabeça, por exemplo, o espectro do autismo. Portanto, é talvez a doença, uma das doenças mais frequentes nas camadas, portanto, mais jovens. Depois temos logo a seguir os distúrbios da atenção e da hiperatividade, portanto, também é uma patologia psiquiátrica, portanto, do foro da psiquiatria, que também afeta muito as camadas mais jovens. Depois, pronto, outros aspectos ligados ao neurodesenvolvimento, que afetam, por exemplo, a comunicação, a aprendizagem, portanto, aspectos da coordenação motora, mas eu diria que nas camadas mais jovens, a camada infantil, temos aqui à cabeça portanto, o espectro do autismo e os distúrbios da hiperatividade e da atenção. Depois, já na camada mais adolescente, portanto, já mais velha, aqui já podemos começar a falar dos distúrbios depressivos e ansiosos, portanto, os distúrbios da ansiedade e da depressão, e também fazer aqui um parênteses para algumas doenças que se vão manifestar já na idade adulta. Uma grande parte das doenças psiquiátricas no adulto começam justamente na adolescência. Os primeiros sinais começam na adolescência, embora passam despercebidos aos olhos da maioria das pessoas que não têm, portanto, não são especialistas nesta área e que não conseguem identificar e interpretar esses sinais. E posso dar aqui o exemplo, por exemplo, da doença esquizofrénica. A esquizofrenia, no adulto, por norma, começa na adolescência. Os primeiros sinais de esquizofrenia começam por volta dos 15 anos de idade. Portanto, é uma doença com uma progressão lenta, embora ela pode ter dois comportamentos. A esquizofrenia pode ter um início rápido, agudo, portanto, mas o mais frequente é ter um desenvolvimento lento, insidioso e que começa, por norma, por volta dos 15, 16 anos, portanto, na adolescência. Mas isto para dizer que, no que se refere à esquizofrenia, também podemos falar de outras doenças mentais que têm um início logo na adolescência. Mas, agora voltando aqui aos distúrbios da ansiedade e da depressão, que também começam a ter uma expressão muito grande na camada mais jovem, nomeadamente nos adolescentes, aqui já o que pode estar, o que motiva estes dois distúrbios, que são os mais dominantes, aqui já estamos a falar de um contexto social. Ou seja, a sociedade dos dias de hoje não é igual à sociedade de há 30 ou 40 anos atrás. E estamos perante uma camada jovem que é diferente, enfim, dos jovens de há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, são mais, como hei de dizer isto, sem que vocês fiquem melindrados, porque vocês são uma camada jovem, lá está. Mas é uma camada de pessoas, portanto, os jovens de hoje são mais avessos às adversidades, têm mais dificuldade em lidar com os problemas que a vida coloca diariamente a vocês. Portanto, os jovens de hoje são muito dados, são muito aptos, por exemplo, às novas tecnologias. Tudo o que é novas tecnologias, os jovens hoje têm uma aptidão enorme para as novas tecnologias, mas depois falta outra componente, que é estratégias e recursos já, portanto, mentais, para lidar com outros aspectos da vida em geral. Nomeadamente, solucionar problemas, lidar com adversidades. E confrontar um jovem, portanto, um adolescente, nos dias de hoje, com um problema, com uma adversidade, com um não, ou com uma exigência, portanto, com um objetivo, uma grande parte dos adolescentes não tem recursos mentais para solucionar essas adversidades, esses problemas. Contudo, são excelentes na área das novas tecnologias. Isso é uma verdade, comparativamente aos adolescentes de há 30 ou 40 anos atrás, ou há 20, que, enfim, eram uns bananas, enfim, para solucionar coisas práticas que hoje, enfim, vocês em minutos já sabem como
como se faz um TikTok, já sabem mexer numa app, já sabem ir ao Instagram, Facebook, WhatsApp, mexem nisso tudo, lidam bem com as apps e com os aparelhos todos. Isso, pronto, é uma competência importante nos dias em que vivemos, mas depois, para as coisas mais elementares da vida, os adolescentes de hoje têm menos estratégias do que os adolescentes de há 20, 30 anos atrás. E isso explica muito a patologia depressiva, os distúrbios depressivos nesta camada do jovem da atualidade e os distúrbios ansiosos. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. A ansiedade faz parte da nossa vida. Normalmente, quando fazemos um teste de avaliação ou algo de muita responsabilidade, ficamos muito ansiosos. Há benefícios também ou a ansiedade é sempre prejudicial? Onde começam as suas consequências? A ansiedade é sempre prejudicial. Sempre. E a ansiedade, vai limitar, portanto, vai bloquear muitos, especialmente nos momentos das avaliações. A ansiedade bloqueia mecanismos de memória, por exemplo, o mecanismo da memória pode ficar perturbado justamente por uma crise de ansiedade. E a ansiedade nunca é benéfica. E aqui podemos introduzir um outro termo, que é o stress. Uma coisa é stress, outra coisa é ansiedade. O stress, esse sim, pode ser importante para algumas situações da nossa vida diária. Vou dar um exemplo. Sei lá, vão a passear na rua e aparece um pitbull a correr atrás de vocês. Bem, vocês só vão ter a capacidade de reagir a um ataque de um pitbull furioso, um cão furioso que está a correr na vossa direção, se naquele momento tiverem um pico de stress, se for desencadeado em vocês, de facto, esse stress para poderem reagir, porque senão ficam parados e ficam vulneráveis ao perigo, àquilo que pode colocar a integridade física e, em última instância, a vida de todos nós. Portanto, o stress é aquilo que, portanto, é o combustível para nós reagirmos. Portanto, há uma ação e tem que haver a seguir uma reação. E aí, ação, reação, portanto, a ação gera comportamento, não é? A reação, isso só é possível se houver stress naquele momento. É diferente de ansiedade. A ansiedade é um sintoma negativo que causa mal-estar, e também é um sintoma insidioso, é lento, pode perdurar durante muito tempo, dias, semanas ou meses, e pode condicionar a vida de uma pessoa ao ponto dessa pessoa começar a desenvolver fobias. Fobia de sair à rua, fobia de contactar com as pessoas em geral, começar a desenvolver medos vários. Portanto, isto tudo é condicionado pela ansiedade. O que está como pano de fundo para todas estas fobias e medos é a ansiedade. A ansiedade, portanto, anula vários mecanismos normais do cérebro, e agora que deste o exemplo das avaliações, o momento avaliativo causa ansiedade, é verdade. Portanto, e a própria ansiedade a seguir pode criar bloqueios no mecanismo, por exemplo, da memória, mas também no mecanismo da concentração. Vocês, quando estão a preparar o vosso estudo para essa avaliação, muitos de vocês já começam a ficar ansiosos com o estudo portanto, essa ansiedade pode e vai seguramente afetar também os mecanismos de concentração para o estudo. Portanto, aqueles dias prévios, os dias em que vocês estão a preparar o estudo, se estiverem ansiosos com a avaliação que vai ser na semana seguinte, por si só o mecanismo de concentração para estudar pode estar afetado pela ansiedade. É muito frequente muitos de vocês não se conseguirem concentrar para estudar porque estão ansiosos. Precisam de se acalmar, precisam de ir à rua, respirar um bocado, precisam de, fazer uma pausa, porque não se estão a conseguir concentrar. E isso, às vezes, é motivado pela ansiedade que já está a começar a crescer dentro de nós. E depois, no momento da própria avaliação, no próprio dia, aquilo a que vocês chamam de brancas, tive uma branca, não me lembro desta resposta, é justamente tudo isso, são aspectos negativos que estão perturbados, portanto, que são condicionados pela ansiedade. Portanto, a ansiedade nunca é boa coisa, deve ser evitada e controlada ao máximo. Há técnicas, há estratégias para isso, e há pessoas que precisam mesmo de tratamento médico para tratarem a ansiedade, e também na vossa idade, especialmente a adolescência,
é também a idade crítica para se desenvolverem os transtornos da ansiedade generalizada, que é uma ansiedade, portanto, que chama-se mesmo ansiedade generalizada, porque afeta de tal modo a vida das pessoas que as pessoas nem conseguem sair de casa para fazerem, enfim, para irem trabalhar, para irem, enfim, à escola, para irem à faculdade, para contactarem com a família, para fazerem coisas da vida diária, atividades da vida diária. Portanto, alguém com uma ansiedade generalizada nem isso consegue fazer. Portanto, nunca é coisa boa a ansiedade. Boa tarde. Os estímulos da tecnologia é uma constante. Estamos sempre ligados aos telemóveis e aos computadores a receber e a partilhar informações. Doutor, do que se sabe hoje, poderá este exagero ter efeitos sobre o nosso desenvolvimento cognitivo, no momento ou até mais longo prazo? Sim, portanto, isto tem duas faces, podemos assim dizer. Porque, por um lado, é muito bom, as novas tecnologias, conseguimos fazer milhentas coisas com recurso às novas tecnologias. O mundo hoje tornou-se muito mais fácil para todos nós, conseguimos estar a comunicar com um familiar que está na Austrália em tempo direto, portanto, em direto, em tempo, portanto, real. Vejam, eu estou na Suíça e estou a falar em tempo real com vocês que estão aí em Portugal, na zona de Leiria. Portanto, isto só é possível graças às novas tecnologias. E nesse aspecto, todo o mundo ficou muito mais facilitado a esse nível. Mas isso depois tem um impacto brutal ao nível da saúde mental. Porquê? Porque não só as novas tecnologias também geram stress, geram ansiedade de um modo geral nas pessoas, e gera dependência. Há uma dependência enorme das novas tecnologias para quase tudo também na nossa vida, até para estudar. Hoje já é impensável não estudar com recurso aos tablets, com recurso a plataformas online, portanto, a bibliotecas virtuais, a informação virtual. Hoje, ir a uma biblioteca para ir desfolhar um livro é coisa já de gente antiga. Hoje, toda a gente recorre, portanto, a um tablet, à internet e faz tudo através disso. Até para estudar. Portanto, vocês hoje estão em casa e fazem chegar um trabalho à vossa professora pela internet. Fazem o vosso trabalho e por e-mail fazem chegar esse trabalho. Já não é necessário ou obrigatório materializar esse trabalho em papel para depois ser avaliado. Hoje até os testes já são feitos online, vocês já não precisam de estar na escola para serem avaliados. Portanto, isto tem tudo coisas muito fantásticas, tem muitos aspectos positivos, mas também tem muitos negativos, e um deles é justamente a dependência, os distúrbios do sono que são gerados também pelas novas tecnologias, e aqui entra o telemóvel, o smartphone, o iPhone, os tablets, tudo isto, portanto, rouba muito tempo ou absorve muito tempo dos adolescentes e dos jovens em geral, porque passam muitas horas mergulhados nos telemóveis, nas apps, nas redes sociais em geral, até muito tarde. Ou seja, vão para a cama com o telemóvel e deitados na cama, continuam nas redes sociais, até que o sono chegue à 1, 2 da manhã. Portanto, isto, claro, que vai ter um impacto brutal ao nível da saúde mental. É graças a isso que começam também, já nas camadas mais jovens, a aparecerem os distúrbios do sono. E, havendo distúrbios do sono, depois também há distúrbios da aprendizagem. Portanto, alguém que tem dificuldade em dormir vai ter mais dificuldade em aprender. Portanto, a performance escolar, académica, começa a ser afetada graças também às muitas horas passadas, enfim, nessas tecnologias todas disponíveis hoje. E sim, podemos ter aqui uma ligação direta de causa e efeito entre as novas tecnologias, e aqui estou-me aqui a concentrar mais porque é mais adequado a vocês, às redes sociais, aos telemóveis e aos computadores, aos tablets, e claro, e depois o que isso origina a seguir, que é perturbações do sono, perturbações da aprendizagem e outros comportamentos disruptivos que também são muito potenciados nas redes sociais, como vocês sabem, desde, portanto, o bullying é talvez
aquele que também é muito falado entre vocês, e vocês são muitas vezes vítimas desse bullying. As redes sociais podem ser usadas de uma maneira muito boa e terem muitos benefícios, mas também sabem que as redes sociais também têm muitos malefícios e são muitas vezes usadas como armas de ataque direto, enfim, às pessoas em geral, e entre vocês, adolescentes e jovens, sabem que muitas vezes são vítimas de bullying através das redes sociais. Portanto, muita gente recorre às redes sociais para atacar os outros, para diminuir os outros, e depois isso gera distúrbios depressivos, distúrbios de ansiedade, enfim. Resumindo, as novas tecnologias têm vantagens, mas também têm muitas desvantagens e um impacto muito grande na saúde mental. Boa tarde. O sucesso académico é privilegiado nos estudantes se levarem a sério esse objetivo, claro. Como conseguir a receita ideal para rentabilizar as nossas capacidades e habilidades neurológicas e intelectuais? Bem, eu posso começar então por pegar também no que disse anteriormente, que é um bom ritmo do sono, portanto, uma boa higiene do sono. Vocês precisam de dormir. Porque o processo do sono, portanto, enquanto estamos a repousar bem, enquanto estamos a dormir, o cérebro está a consolidar a informação que vocês estiveram a estudar. Portanto, sem sono não se consegue memorizar e não se consegue aprender suficientemente bem. Portanto, a privação do sono, que muitas vezes essa privação do sono é condicionada por horas em demasia nas redes sociais e nos telemóveis em geral, a fazer vídeos. Está na moda agora os vídeos para o TikTok, e mais até nas meninas, nas raparigas do que nos rapazes. As raparigas são mais dadas aos vídeos e aos TikToks e tudo mais do que os rapazes. Contudo, os rapazes passam mais tempo a visualizar vídeos, em geral. As raparigas passam mais tempo a fazer vídeos, é diferente. Os rapazes visualizam, as raparigas fazem os vídeos. Mas pronto, de um modo geral, isto para dizer que têm que dormir bem, e durante o processo de estudo vocês têm que ter uma rotina, têm que ter um método que não pode ser, imaginem, deixar o estudo para a véspera. Isso é impensável fazer isso, e a véspera deve ser apenas utilizada para uma revisão, só para rever, só para desfolhar na véspera, fazer uma leitura até quase que lúdica daquilo que já fizeram previamente nos dias anteriores, mas com método que devem fazer, por exemplo, devem ter como método estudarem em contínuo, portanto, fazerem 40 minutos ou 30 minutos de estudo contínuo, eu diria até 40 minutos, e a cada 40 minutos fazer uma pausa de 15 minutos. Porque se vocês pensarem, ok, eu vou dedicar 5 horas a estudar, ou 4 horas agora a estudar, portanto, durante essas 4 horas, fazerem uma média de 40 minutos a estudar, depois fazem uma pausa de 15 minutos, e voltarem novamente mais 40 minutos e uma pausa de 15, e sempre assim, ok? E devem, se possível, durante o período de exames em que estão a estudar, também dedicarem uma parte do vosso tempo a atividades que vocês gostem de fazer, tais como ouvir música, desporto, fazer passeios, enfim, para que o estudo não se torne também, porque depois vocês podem ficar de tal forma avessos ao estudo se ele for encarado como uma obrigação, como algo imposto contra a vossa vontade. Então vocês têm que transformar os momentos de estudo em algo o mais parecido possível com uma rotina normal do dia-a-dia, em que conseguem, durante o período de estudo, ter tempo para fazer a vossa atividade esportiva, terem tempo para ouvir música durante o estudo, nos momentos em que fazem a pausa. Também há quem estude a ouvir música. Cada um tem a sua técnica e tudo é válido desde que isso funcione. Porque aquilo que não funciona para mim pode funcionar para outros. Há pessoas que se concentram a ouvir música, há pessoas que estudam bem em ambientes ruidosos, por exemplo, vão para espaços públicos estudarem. Há quem estude dentro dos centros comerciais, em esplanadas de cafés, enfim. E há aqueles que precisam do isolamento para estarem concentrados. Fecham-se no quarto, ninguém pode falar, ninguém os pode incomodar para conseguirem estudar. Bem, tudo é válido desde que funcione. Cada um terá a sua técnica. Contudo, para terem uma boa performance, alimentarem-se bem, descansarem bem
E o estudo ter ter um método em que inclui pausas durante o estudo. Tem que haver pausas. Que podem ser pausas de 15 minutos para quem define estudar durante agora 3 horas seguidas, fazer pausas de 15 minutos a cada 40 minutos, ou para quem quer distribuir o estudo pelo dia inteiro, tirar 1 hora para fazer uma atividade esportiva, para fazer um programa completamente à parte, um passeio, ir comer qualquer coisa, ir comer um gelado, 1 hora ouvir música, não interessa, fazer outra atividade qualquer em família, ou com amigos, ou sozinho. Mas quer dizer, acima de tudo, eu acho que bom sono, boa alimentação e ter um método de estudo é o sucesso para uma boa performance. Olá, doutora. Então, pode-nos dizer algumas indicações de boas condutas para evitarmos o mais possível recorrer às suas consultas e assim mantermos o melhor possível a performance do nosso cérebro e promovermos a saúde mental sempre? Bem, a receita ideal para evitar ir ao psiquiatra não existe. Contudo, estar bem de um modo geral com os outros, não ser uma pessoa problemática a esse nível nas relações com os outros, portanto, ser alguém positivo de um modo geral, ver sempre as coisas com otimismo, não ser aquela pessoa negativa, a pessoa que vê sempre o lado, portanto, negativo de tudo, de um modo geral. Portanto, aqui a receita, podemos dizer que ser positivo, ser otimista, ter motivação, portanto, verem as coisas, verem o estudo, no vosso caso, ver a escola como algo que é positivo, porque não é só estudar, a escola não é só estudar, é também o local, é o ponto de encontro das vossas relações todas, onde todos os amigos se encontram naquele dia para fazerem a atividade escolar durante o dia na escola, é o contacto com os professores, é absorver, é obter conhecimentos, portanto, é brincar, é socializar. A escola é um sítio altamente saudável a esse nível e, como tal, portanto, ser alguém que é positivo, que gosta de estar com os outros, gosta dos outros em geral, não quer mal a ninguém, não deseja mal a ninguém, é alguém que evita, portanto, o confronto com os outros. Vocês têm que tentar ou procurar ser sempre os elementos apaziguadores de qualquer conflito, procurarem sempre ser alguém que está do lado do bem e não do lado do mal, portanto, e serem pessoas felizes. Aqui a felicidade também é importante. Claro que não depende só de vocês serem felizes, vocês também têm que estar no meio que vos proporciona felicidade, e começa logo a partir de casa, com os pais, na relação, portanto, em casa, em família. Portanto, tudo isso são aspectos que podem e que contribuem imenso para que a pessoa se torne, ou seja, alguém que é, em termos mentais, alguém saudável. Portanto, evitar... Contudo, ainda para concluir esta resposta, também não podemos ser avessos à procura de ajuda por parte de qualquer profissional de saúde, incluindo os psiquiatras. Os psiquiatras existem, é por algum motivo, e eles estão lá para nos ajudarem, se for necessário. Portanto, um discurso no sentido de o que é que eu posso fazer para evitar ir à sua consulta, não é bem o melhor discurso possível. O melhor discurso é, ok, eu quero ser uma pessoa equilibrada, em termos emocionais e de relação com os outros, portanto, de um modo geral, contudo, não me oponho ou, portanto, não sou contra a uma procura de ajuda de um médico psiquiatra, se precisar, porque eu sei que ele está lá para me ajudar. Portanto, esta dupla visão do mundo que vocês devem ter, serem pessoas justas, honestas, de bem com os outros de um modo geral, serem elementos apaziguadores, de reforço positivo entre toda a gente, e procurarem ser felizes de um modo geral e cultivar essa felicidade. Contudo, saberem que está lá aquela pessoa, aquele médico está ali
para o caso de eu um dia vir a precisar. Eu não tenho nada contra ir a um psiquiatra e, como tal, eu tanto vou ao psiquiatra como vou ao meu médico de família ou como vou a outro médico qualquer. Portanto, isto é o mais importante, é passar esta ideia de que eu não tenho nada contra a saúde mental e também devem ser respeitadores dos doentes portadores de doenças mentais. Devemos respeitar os doentes mentais, porque, como sabem, também os doentes mentais, por serem vítimas, lá está, da própria sociedade, do estigma, são também vítimas de chacota. É muito frequente vocês, até entre vocês não têm essa consciência, mas é muito frequente quando queremos magoar o outro, dizemos, epá, tu és atrasado mental, tu és um deficiente, tu és um esquizofrénico, tu és louco, és um psicopata. Bem, todos estes chavões, todos estes rótulos são formas de estigmatizar os próprios doentes mentais de um modo geral. E há um trabalho que pode partir já na vossa camada etária, já em vocês, jovens, adolescentes, que é evitarem este discurso, porque isto é o que estigmatiza os doentes mentais e a psiquiatria. E devem evitar a todo o custo. Não se ofende ninguém recorrendo a estes chavões, a estes rótulos. Aliás, não se magoa, não se ofende nunca ninguém, não é? Devemos sempre comunicar, cultivar, portanto, a comunicação e sermos sempre elementos apaziguadores e nunca sermos nós as pessoas que vamos ofender os outros, não é? Boa tarde. Boa tarde. Para terminarmos, Dr. Luiz, o que o atrai na psiquiatria, na sua profissão de médico psiquiatra? Ora bem, na psiquiatria o que me atrai, em primeiro lugar, é a relação médico-doente. A relação médico-doente é muito bonita e é muito enriquecedora nesta especialidade em particular. E depois, obviamente, que o sofrimento mental também é o segundo maior atrativo nesta especialidade. As doenças mentais, portanto, o mundo das doenças mentais é um mundo bastante fascinante e é uma das áreas mais carentes da medicina. Existirem médicos interessados em ajudar as pessoas, os portadores de doença mental. E, como tal, por eu também ter esta vocação especial para a doença mental, para os doentes portadores e que sofrem com doenças mentais, e depois por ter percebido que é uma das áreas da medicina mais carentes em médicos, foi tudo isso junto que culminou na minha escolha por esta especialidade. Nós podemos dizer que o psiquiatra é o cirurgião, portanto, da saúde mental, e é verdade, nós temos é este o nosso papel, portanto, nós conseguimos aqui operar várias patologias sem, em todo o caso, termos um bisturi nas mãos. Mas conseguimos entrar no cérebro dos doentes e fazer os arranjos que são necessários. Portanto, fazer e, enfim, e recuperar muitos doentes, resgatá-los desses estados, enfim, em que muitos se encontram. Alguns, uma grande parte deles, estão em autênticos becos sem saída e, como vocês sabem, portanto, em última análise, o comportamento de maior risco que está ligado ao sofrimento mental é o suicídio e, como tal, é muito gratificante conseguir resgatar um doente desse estado, desse comportamento de risco último em que ele pode estar envolvido e conseguir, portanto, resgatar um doente de tudo isso é altamente enriquecedor para um médico nesta área da psiquiatria em particular. Eu diria que, em bom rigor, porque ninguém pensa nisto. As pessoas pensam que, agora falando de outras especialidades, as pessoas pensam que os médicos que diretamente salvam vidas todos os dias, bem, agora temos o Covid e as pessoas ficaram com uma noção melhor de quais são os médicos que estão ali na linha da frente todos os dias a salvar vidas, enfim, em tempo real. É, por exemplo, o caso dos médicos intensivistas que trabalham nas unidades de cuidados intensivos, mas também os médicos cirurgiões em geral, mas também os psiquiatras. Nós todos os dias salvamos vidas.
Eu todos os dias salvo vidas na minha especialidade, eu todos os dias tenho alguém que está em risco de vida, e se eu não fizer nada por essa pessoa, ela vai se suicidar dali a poucos minutos. E infelizmente isto acontece diariamente em todo o mundo, são milhares e milhares de pessoas a cometerem. Desde que nós estamos a ter esta videoconferência, este Zoom, foram seguramente centenas ou milhares de pessoas que durante estas 2 horas que já estamos quase aqui, que se suicidaram em todo o mundo. E isto é fruto de doença psiquiátrica. Portanto, o psiquiatra é aquele médico que todos os dias também salva vidas e ajuda vidas. Portanto, ajudamos pessoas a conviverem, porque caso a sua doença não tenha uma cura, mas pelo menos a conviverem melhor com as suas doenças, com os seus distúrbios psiquiátricos ou mentais, procuramos dar qualidade de vida a essas pessoas dentro do possível, mas também salvamos vidas todos os dias. Por exemplo, esta semana, posso-vos dar aqui um exemplo, esta semana, casos concretos, salvei 5 vidas. Portanto, pessoas que estavam desesperadas com as suas perturbações e que, se não me tivessem recorrido a mim, provavelmente já tinham colocado termo à vida. É um exemplo. Infelizmente ainda estão entre nós, estão a ser cuidadas em ambiente hospitalar, estão internadas e estamos a fazer o melhor por elas e vão sair deste episódio seguramente bem e gratas por terem sido salvas por nós, não é? É um exemplo de muito do nosso trabalho que as pessoas desconhecem. Mas sim, são todos estes atrativos na psiquiatria que me levaram a escolher essa especialidade. Acima de tudo por ser uma área muito carente e muito estigmatizada pela sociedade. O que tornou, isso para mim foi determinante para justamente eu querer estar onde a maioria não quer. Isto também faz parte da minha personalidade, eu sou sempre assim muito arrojado, que é, eu vou sempre fazer aquilo que os outros, por norma, não iriam fazer. Olá, professor. Boa tarde. Olá. Eu sou a Maria. Olá, Maria. Quero agradecer-lhe por ter estado connosco nesta conversa muito interessante. Foi um prazer realmente ter falado consigo, ouvir um pouco do seu conhecimento. Foi realmente uma experiência muito enriquecedora. Agradecemos imenso este momento que nos proporcionou, porque de facto deu-nos algumas dicas, por exemplo, como ser um melhor aluno, que é algo que para nós é muito importante, é algo que com o qual nós nos importamos imenso, é como melhorar o nosso sucesso escolar, ou até que hábitos podemos adotar para ser mais saudáveis, o que são assuntos que hoje em dia são muito cruciais para nós, jovens. Por isso, mais uma vez, obrigado. E, por fim, isto só veio mesmo a provar que, mais uma vez, a nossa sala não tem paredes, até porque chega até onde o senhor nos está a falar, da Suíça. Por isso, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, que deve ser muito precioso. E foi um gosto ouvi-lo falar tão apaixonadamente sobre a sua profissão e sobre os assuntos que lhe mais interessam. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Eu gostaria, se ainda me for permitido, dizer mais 2 coisas muito breves, que é a seguinte, uma delas é a seguinte, a medicina, de um modo geral, é uma área que está sempre a precisar de profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros ou outros profissionais que também trabalham na área da saúde e eu espero, eu procurei o mais possível não ter um discurso muito científico, porque quando estou a falar com os meus pares, portanto com os meus colegas, o nosso discurso é diferente deste que nós estamos a ter aqui, que é uma conversa que poderia perfeitamente ter sido também numa esplanada no verão a comer um gelado. Podíamos estar a ter esta conversa todos juntos numa esplanada. Procurei ter uma conversa o mais simples possível, o menos científica possível, para que vocês... Não sei se fui em alguns aspectos superficial demais e se noutros até fui
portanto, chato demais. Contudo, bem, procurei fazer aqui o melhor para vos passar, pelo menos, uma ideia apaixonada, de facto, da medicina. Foi esse o meu objetivo desde o início, para, enfim, numa tentativa de vos ajudar a reforçar para aqueles que já sabem que querem seguir a área da saúde, para, enfim, para verem em mim um pouco desta paixão e sentirem-se também vocês atraídos por seguir esse caminho da saúde, possam vir vocês a ser médicos, enfermeiros ou fisioterapeutas, outros profissionais, mas tudo em prol do doente, em prol da pessoa que sofre com uma doença e, enfim, passar-vos esta paixão, este sacerdócio, como eu costumo dizer. Espero ter conseguido alcançar isso, e para aqueles que ainda tinham dúvidas ou que têm dúvidas, que não sabem se devem seguir as humanidades ou, portanto, a área científica, das ciências ou das letras e tudo mais, se ainda estão nessa dúvida, eu espero, enfim, ter passado essa paixão que eu tenho, enfim, pelas pessoas que sofrem e que precisam de ajudas dos profissionais. E digo-vos, eu acho que se não fosse médico, bem, seria padre. Eu já disse isto uma vez e é verdade. Se não fosse médico, seria padre, porque também é uma forma, atenção, é uma forma de também passar uma mensagem e de ajudar as pessoas de outra maneira, através da palavra, mas também ajudamos as pessoas em muitas das suas dificuldades. Os padres fazem isso. Eles são também psicólogos, têm também formação nessa área da sociologia, das ciências humanas, porque eles também têm esse poder, não é? De também ajudarem, mas através da palavra, ajudarem as pessoas a superarem muitas das suas dificuldades e terem fé, portanto, terem esperança para continuarem as suas vidas. E nesse aspecto a medicina, portanto, também anda de mãos dadas, se quiserem, com a espiritualidade e até em alguns casos com a própria religião, também por causa desse papel importante da crença e da fé, que também está muito presente na medicina. Como sabem, os doentes, quantas vezes vocês não ouvem dizer, os doentes, quando superam uma doença, dizem graças a Deus. Primeiro agradecem a Deus, depois é que agradecem ao médico, sabem disso, não é? Ou dizem, se o médico é bom, é graças a Deus. Em primeiro lugar vem sempre Deus, e só depois é que vem o médico, e se a cirurgia correu bem, graças a Deus, nunca foi ao médico, nunca foi o cirurgião, foi sempre Deus. Portanto, há sempre esta ligação à religião ou à espiritualidade em geral. Bom, eu espero ter convencido uma boa parte de vocês que pensam seguir a área da saúde e a medicina em particular, mas preparem-se, porque se for medicina em particular, o caminho é duro.